Pessoal, olha só, pessoal, o que aconteceu. Eu queria compartilhar com vocês, estou aqui na câmera e eu tenho uma sequência de coisas para mostrar para vocês. Me pegaram em mentira, em fake news, a esquerda me pegou fazendo coisa errada, que absurdo, olha só. Olha só, eu separei aqui para vocês algumas coisinhas para vocês verem comigo. Ó. Em campanha contra a regulação das redes sociais, contra o PL da censura, Dallagnol desinforma ao alegar censura de versículos da Bíblia nas redes sociais. Falaram que eu desinformei, que eu menti, e você precisa descobrir qual é a verdade. Além disso, o próprio relator do projeto, que vergonha, postou nas redes sociais dizendo alerta de fake news, comentando o meu post dizendo por esse tipo de indignidade que as redes sociais estão cheias de discurso de ódio e desinformação e chamando de fake news o que eu falei. O que mostra, mais uma vez, vai provar para vocês que a gente tem que tomar muito cuidado com esse projeto que vem dele, de regulação de mídias sociais, porque sob o manto de combater fake news, eles querem muitas vezes combater a verdade que lhes é desagradável. O que aconteceu para você avaliar e você julgar e conhecer a verdade com seus próprios olhos. E é isso que importa, você entender o que está por trás desse projeto de fake news, esse projeto de censura. Eu postei ontem nas redes sociais, tá aqui no Twitter, você pode conferir lá, um post dizendo: atenção cristãos, alguns versículos serão banidos das redes sociais, veja alguns versículos que serão censurados, Colossenses 3:8, Provérbios, uma série de textos. O que dizem esses textos? Vamos ver aqui. Efésios fala: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Como vou mostrar, isso pode enquadrar em discriminação em razão de sexo, lá no projeto que vai mandar as redes sociais moderarem e controlarem esse tipo de conteúdo. Vamos para Romanos 1, 26, 27. Diz o seguinte: da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com os homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido por sua perversão. Romanos 1, 26, 27. Muita gente vai enquadrar isso aqui como homofobia, que está lá previsto no projeto, e a lei, mais uma vez, vai mandar as redes sociais moderarem, controlarem, diminuírem o alcance, ou mesmo retirarem esse tipo de conteúdo. Próximo texto bíblico, 1 Coríntios 11, 3. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, o cabeça da mulher é o homem e o cabeça de Cristo é Deus. Ah, o cabeça da mulher é o homem. Isso aqui pode ser encarado com uma discriminação em razão de sexo. E vamos lá para Mateus 10, 34 e 39. Aqui é Jesus falando: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas vim trazer a espada. Vim trazer a espada e não a paz. Isso pode ser encarado como um discurso de violência e pode ser moderado também e controlado para baixo. E de onde que você tira essas informações, Eutano? Tiro do projeto que estava disponível até hoje, do projeto da censura, esse projeto de fake news, que é relatado pelo relator Orlando Silva e está tramitando aqui no Congresso Nacional. Essa lei, ela começa de um jeito muito bonito. Ela fala o seguinte: isso que usaram contra mim para dizer que eu estava divulgando desinformação. Eu vou mostrar por que está errado. Começa esse projeto dizendo: as vedações e condicionantes previstos nessa lei não implicarão restrição ao livre desenvolvimento da personalidade individual, à livre expressão e à manifestação artística e intelectual de conteúdo satírico, religioso, político, ficcional, literário ou qualquer outra forma de manifestação cultural. Gente, se não está restrito nada disso, nada estaria restrito. Por quê? Porque não tem manifestação que não se enquadre numa dessas categorias de manifestação que eu falei para vocês. Agora, ainda assim, esse projeto, mesmo fazendo essa ressalva, ele vai regular tudo aquilo que considera abuso. E aí que mora o perigo. O que esse projeto vai considerar abuso da manifestação para fins de regulação, de bloqueio, de cerceamento, de derrubada nas redes sociais. E me acompanha. No artigo 4º, esse projeto de lei prevê: esta lei tem como objetivos, e está lá no inciso 6º, o incentivo ao ambiente livre de assédio, de discursos de ódio e de discriminações em virtude de sexo, em virtude de religiosidade, cuidado, não pode criticar outra religião, e em virtude de orientação sexual. Ou seja, tudo aquilo que for lido como um discurso de preconceito em relação à mulher, o homem, a cabeça da mulher, qualquer coisa dessa está lá na Bíblia, ainda que seja discurso religioso, vai ser considerado, tem o potencial de ser considerado abuso, para ser moderado, controlado, e eu vou explicar para vocês por quê. Segue ainda o projeto, me acompanha, porque tem mais, e eu quero que você possa julgar com os seus próprios, com a tua própria mente, com o teu próprio raciocínio, o que é verdade nesse caso. No artigo 6º, o artigo 6º do projeto de lei estabelece uma série de responsabilidades para as redes sociais, inclusive de analisar e atenuar riscos sistêmicos e de estabelecer um dever de cuidado sobre o conteúdo crítico das redes sociais. E aí vem o artigo 7º e fala sobre esse risco sistêmico, e é importante você entender que, quando esse projeto de lei estabelece esses riscos, ele fala que se a plataforma não mitigar os riscos, não exercer o seu dever do cuidado em relação a conteúdos críticos, ela vai sofrer pesadíssimas multas que podem chegar a 50 milhões de reais por infração. E aí, como eu disse, o artigo 7º, quando fala de riscos sistêmicos e que ela tem que tratar de riscos sistêmicos, fala que a avaliação vai incidir dos riscos sistêmicos, inclusive sobre danos à dimensão coletiva dos direitos fundamentais, nos casos dos direitos fundamentais previstos na legislação e na Constituição. Gente,
Os lista de direitos fundamentais é imensa. Muita coisa pode ferir direito fundamental. Por exemplo, um dos direitos fundamentais é a honra, é a dignidade. E aí você não pode mais criticar alguém, porque isso vai ofender a honra, a dignidade de alguém, isso vai estar sujeito à censura, à restrição, demoderação. Está muito aberta, muito vaga as definições daquilo que gera um risco sistêmico nas redes sociais. E segue dizendo ainda que as plataformas devem dar atenção para riscos relacionados à violência de gênero. Será que dizer que o homem é a cabeça da mulher é uma violência de gênero? É um discurso que acontece nos púlpitos, está lá na Bíblia. E muita gente vai enquadrar isso. Ainda segue dizendo que deve-se tomar cuidado e gerenciar riscos em relação a temas cívicos, políticos, institucionais e eleitorais. Aí você abriu a janela para o mundo. Se você pedir um impeachment, você corre o risco de ser interpretado como pedindo um golpe e esse conteúdo sofrer moderação. Ainda o mesmo artigo 7º que fala de riscos sistêmicos, fala de discriminação em relação ou em razão de identidade de gênero e orientação sexual, o que traz o mesmo perigo que eu mencionei. E o artigo 2º fala o que as redes sociais têm que fazer em relação a esses riscos sistêmicos. E fala que elas devem adaptar os processos de moderação de conteúdos, moderar o conteúdo é derrubar o conteúdo, ou controlar o alcance, reduzir o alcance do conteúdo, e ainda adaptar os sistemas algoritmos. E aqui entra um ponto muito importante. Você tem que entender que essa moderação de conteúdo não vai ser feita por um ser humano que vai lá, vai olhar se aquilo está dentro de um contexto de liberdade de expressão religiosa, de um debate religioso, não. Para eles evitarem as pesadas multas que podem ser impostas sobre eles pelo governo, por uma entidade de supervisão que é o governo, que pode ser aparelhada politicamente, para as redes sociais evitarem essas pesadas multas, eles vão criar algoritmos para baixar, derrubar conteúdos ou reduzir o alcance quando tem determinados termos, como mulher submissa a homem, como termos que possam ser interpretados dentro de um contexto que possa ser caracterizado como homofobia. Eu já vi pastores sendo processados por homofobia por usar textos bíblicos. Então tudo isso pode suprimir uma liberdade de expressão religiosa e que a gente quer reconhecer num ambiente plural. Pessoas pensam diferente na sociedade, você tem que suprimir discurso que é efetivamente criminoso, não um discurso que reflete a pluralidade da nossa sociedade, ainda mais um discurso da cultura judaico-cristã, que é uma das bases da civilização ocidental. E tá lá, gente, faz não uma década, tá lá faz milênio. Bom, e aí segue ainda, ali depois de dizer que esses provedores, as redes sociais, têm que desenvolver algoritmos e fazer a moderação, ainda o projeto de lei prevê que as redes sociais devem atuar preventivamente em face de conteúdos potencialmente ilegais. Gente, o que é potencialmente ilegal? O que vai poder ser derrubado debaixo de uma bandeira de potencialmente ilegal? E segue dizendo que, dentre os conteúdos potencialmente ilegais, aqueles relacionados a crimes de discriminação ou preconceito de que trata o artigo 20 da lei tal, aqui é o crime de racismo, mas o Supremo Tribunal Federal equiparou a homofobia ao racismo, então estaria sujeito também a uma restrição aqui nas redes sociais, qualquer discurso que possa ser encarado como homofóbico, ainda que venha dentro de um contexto de cristão, de explanação da própria Bíblia, daqueles textos que eu mencionei, e também discursos que possam ser interpretados como violência de gênero, lembrem, potencialmente ilegal, que possam ser interpretados como violência de gênero. E segue o projeto fazendo essa regulação e essa restrição. Gente, tanto é verdade que isso aqui poderia prejudicar a liberdade de expressão e liberdade de expressão religiosa, na linha que eu coloquei nos posts, que podem... tanto é verdade que as redes sociais podem derrubar ou restringir o alcance do conteúdo, que o próprio relator do projeto, debaixo da pressão de vocês, porque a sociedade se manifestou, porque desde que a gente fez esses posts, muita gente se envolveu, reclamou, pediu, levantou a sua voz dizendo que liberdade de expressão religiosa não pode ser restrita, que o próprio relator já suprimiu grande parte dos textos problemáticos relativos à liberdade religiosa. Mas esse projeto continua horrível, gente, continua horrível porque ele prevê não só aqueles conceitos vagos como sendo objeto de restrição, de moderação, como potencial ofensa a direitos fundamentais, tudo pode ser entendido como uma crítica mais incisiva, uma ofensa a alguém, algo que fere a dignidade, a honra da pessoa, pode estar sujeito a algum tipo de regulação, assim como discursos cristãos, que possam ser entendidos como violência, o próprio discurso lá de Jesus, que eu mencionei, né, não vim trazer paz, mas vim trazer espada, é algo que possa estar sujeito à regulação. Então esse projeto é muito perigoso, e ele ainda traz como entidade que vai potencialmente aplicar multas de 50 milhões de reais sobre as redes sociais o próprio governo. E que governo? Um governo que é amigo de ditadura, um governo que já ultrapassou todas as barreiras da lei para praticar corrupção, para manter o projeto de poder e que pode usar o seu poder agora regulador sobre as redes sociais para modelar discurso, para fazer lavagem cerebral, para impulsionar um discurso ideológico que é o discurso de ocasião, para censurar a palavra de adversários políticos, para censurar a sua voz. E nós não vamos permitir que isso aconteça. Nós vamos aqui estar lutando para que você possa continuar erguendo a sua voz. A liberdade, as mídias sociais podem ser reguladas? Podem sim, mas não com censura como está acontecendo. Muita coisa pode ser melhorada? Pode sim, mas não com censura, não com a restrição da minha voz, não com a possibilidade de restrição de críticas ao governo, a autoridades constituídas e cerceamento dos adversários políticos do governo de ocasião. Nós vamos seguir lutando para que o Brasil não seja amordaçado.